Você vai rever agora a história de uma família apaixonada pelo trabalho no campo. O pai está transferindo para a filha o comando da criação de frangos. Uma decisão que já trouxe ótimos resultados. Na antiga fazenda de café, a tulha que armazenava os grãos hoje é só um belo cenário. O terreiro virou depósito de maquinário e insumos, e os poucos pés de café são apenas para consumo próprio. A propriedade em Sales Oliveira, São Paulo, entrou para a família em 1850, pelas mãos de Dona Honorina e o marido Luiz José Guimarães. De lá para cá, a terra foi sendo dividida entre herdeiros. Paulo assumiu uma área de 267 hectares. Eu casei, a minha sogra falou se eu assumisse a fazenda. É o que eu gostava de fazer, então eu dei sequência. Paulo e Eliana têm 2 filhas. Luciana seguiu a carreira da mãe e da avó e se formou em farmácia. Juliana estudou agronomia. Em qual delas você apostaria para tocar a fazenda? Eu achei que a agronomia que ia dar uma sequência e a Luciana não. Mas foi o inverso. Pois é, a agrônoma decidiu se dedicar às filhas pequenas e foi a Luciana, farmacêutica, que virou produtora rural. Eu não estava feliz em São Paulo, me sentia num ambiente muito diferente do ambiente que eu fui criada, que foi esse ambiente aqui que nós estamos. E quando eu entendi o que era ser produtor rural, eu me apaixonei. A hora que eu entendi que o fazendeiro, ele se faz presente na vida das pessoas todos os dias, com os alimentos na mesa, eu entendi que o agronegócio, ele não é só um negócio, ele tem um propósito muito maior que isso. Ao lado do pai, aos 23 anos, Luciana começou sua caminhada como produtora. A fazenda lida com gado de corte, mas o principal negócio é a avicultura sob o comando da Luciana. E já cresceu bastante desde que ela chegou. 12 anos atrás, o nosso volume era em torno de 100 mil aves por ciclo e hoje o nosso volume são 500 mil aves por ciclo. A gente consegue atender a indústria com 3 milhões de aves por ano. São 14 galpões com frangos de corte, todos na mesma fase de crescimento. Para que cheguem ao peso final num prazo de 42 dias, há uma série de cuidados, começando pela higiene. Nenhum carro entra na propriedade sem um banho. E a gente tem que vestir roupa especial e passar por um pedilúvio com uma solução desinfetante antes de entrar nos aviários. Lá dentro, o principal indicador de que está tudo correndo bem é o comportamento das aves. O que a gente quer ver é isso, um pintinho uniformemente esparramado no galpão, né? Nem muito de um lado, nem muito do outro, porque isso indica que tem algum problema ali de ambiência, né, que a gente fala. Então, a ave expressando o seu comportamento natural aqui dentro. Para garantir essa ambiência, vários parâmetros são monitorados através deste painel, que recebe informações de sensores espalhados pelos galpões. Quando a pressão aumenta muito, por exemplo, são abertas janelas laterais para a entrada de ar de fora. Edson Marçal, chamado por todos de Edinho, é o gerente de produção. Começou na fazenda junto com a Luciana. Cabe a ele a função de ficar de olho nas condições do ambiente. Esse cabinho aqui, que parece um pedacinho de fio, é uma sonda de temperatura digital. E tem 5 espalhados no aviário para que possa fazer diferentes leituras em pontos diferentes. Vocês nunca ficam sem saber que temperatura está aqui dentro? De jeito nenhum. 7 galpões ainda dependem da queima de lenha na fornalha para fazer o aquecimento. Mas nos outros 7 mais modernos, os aquecedores são a gás e acionados automaticamente. A pesagem dos animais é outra atividade que está sendo automatizada, olha só. Tá vendo esse lugar onde os pintinhos estão aglomerados? É uma balança. 2 foram instaladas aqui nesse aviário. Como são muito curiosos, os bichinhos sobem e descem da balança o dia inteiro. E nesse sobe e desce, o peso deles é registrado e enviado para um sistema de gestão remota.
Como é que o sistema consegue calcular o peso do pintinho se tem um monte de bichinho ali em cima? Ele conta com uma análise de dados de milhões de pesagens, em que ele entende que se o peso está muito alto é porque tem muitos pintinhos. E ele sabe mais ou menos o peso que esse pintinho deve estar. Por exemplo, nesse momento, no dia 10 desses pintinhos, o peso médio deles está em 295 gramas. Você acha que isso vai dar um ganho na criação? Eu não tenho dúvida que sim, porque a gente deixa de olhar pelo retrovisor e começa a olhar em tempo real. Mesmo com sensores e tecnologia, o olho dos funcionários continua valendo, para saber se as aves estão comendo direito, por exemplo. A gente faz aqui dentro o teste do papinho. A gente palpa o papinho da ave para ver a consistência do papo. O ideal é uma consistência pastosa. E esse aí como é que tá? Tá bem pastosinho, se você puder pegar. Dá para sentir uns grãozinhos, parece, né? Mas Sim. tá molinho. Mas tá molinho. Então significa que ele comeu e bebeu água na proporção correta. Para ganhar 1 quilo de peso, cada ave consome em média 1,570 kg de ração, número considerado ótimo por especialistas. É a chamada taxa de conversão alimentar. E tá aí o caminhão da empresa integradora trazendo mais ração. Paola fica lá no alto para garantir que a ração enche o silo sem transbordar. A água vem dessas caixas. Por dia, a criação usa em média 145 mil litros. Por segurança, há 5 anos, foi instalado aqui um sistema de captação da água da chuva. 3 dos 14 galpões receberam calhas como essa. Quando chove, é ela que recolhe a água da chuva que cai no telhado. E, por um sistema de tubulação, essa água vai para essa cisterna com capacidade de 3 milhões de litros. Está aproveitando uma fonte natural sem agredir em si a natureza. Outro aproveitamento de fonte natural é esse, a energia solar. E não só com uma, mas com 3 usinas implantadas ao longo de 4 anos. Elas geram energia suficiente para abastecer toda a avicultura. Cada usina como essa, ela tem um custo de algo em torno de R$500 mil. No começo todo mundo dizia, olha, presta atenção, que é um retorno muito longo para um investimento alto. Mas mesmo assim o meu pai decidiu assumir esse risco e hoje a gente economiza algo em torno de R$30 mil por mês. Usando essa fonte renovável, a gente deixa de usar outra energia que tem um impacto muito maior, especialmente nos gases de efeito estufa. O investimento atual está na renovação dos aviários. 3 deles estão sendo quase que totalmente reconstruídos. Eram antigos, de 15 anos atrás, quando a família começou a criação de frangos. A gente estima que vai gastar algo perto de R$2 milhões para poder colocar esses 3 galpões no padrão que tem que ficar. Conforme a gente melhora a condição tecnológica de um aviário, o retorno é quase que garantido uma vez que o manejo seja bem feito. Manejo que pode ser monitorado sem sair do escritório. Tá aí a Edivane, conhecida como Tuca, arrumando o sistema de câmeras. Ela é esposa do Edinho e, além do casal, também trabalham na fazenda o sobrinho João Vitor e a filha mais velha, Érica. São 15 funcionários no aviário, todos registrados, e alguns moram aqui mesmo nessas casas. É o caso do Edinho e da Tuca. A gente também trabalhava na avicultura. A gente tocava outro aviário arrendado. O que mudou ao longo desses anos que vocês estão aqui? O que evoluiu mais foi a tecnologia que foi chegando, né? Facilitando mais a nossa vida. Comecemos por baixo, fomos progredindo, construímos nossa casa própria, coisa que a gente não pensava em ter. Então mudou muito. A casa que eles construíram na cidade é essa, com energia solar e tudo, olha aí. Hoje dá para pensar numa velhice tranquila. Olhar para o bem-estar dos funcionários faz parte do negócio sustentável, junto com a preocupação com o meio ambiente e com o lucro. Quando a gente falava há uns anos que ia investir em sustentabilidade, a primeira coisa que as pessoas diziam é, olha, a produtividade provavelmente cai. E a gente viu que aqui foi o inverso. Conforme a gente foi incrementando os nossos modelos de sustentabilidade, a nossa produtividade também cresceu. Ela acompanhou esse movimento.
Hoje a gente recebe em torno de R$1 de média a cada cabeça que a gente leva para a indústria. Com o sucesso garantido na avicultura, Luciana está em busca de novos produtos. Ao lado de casa, em Batatais, ela e o marido, que é veterinário, montaram um negócio lindo de se ver. São flores comestíveis vendidas para confeitarias e restaurantes de alta gastronomia. A gente começou o negócio aqui pensando em como que a gente, num pequeno espaço do lado da nossa casa, a gente pudesse ter a capacidade de gerar renda para nós e também empregar gente, que foi algo que a gente queria desde o início, né? O casal também está investindo em microverdes, plantinhas em estágio inicial, usadas como salada ou para acabamento de pratos sofisticados. Aqui nós temos rúcula, aqui o manjericão basílico, girassol. A gente achou que era um conceito que se encaixava muito na inovação do agro e é uma coisa muito agradável de se cultivar. Essa capacidade de inovação rendeu a Luciana o prêmio Mulheres do Agro. Parece que quando desistiu de morar na cidade grande para respirar os ares do campo, ela acertou na decisão. Eu não tenho dúvidas que dá para ter um agro verde muito sustentável e muito produtivo. Quando a gente entende o que isso significa, vira uma cultura. E isso eu aprendi muito com o meu pai, a cultura do não desperdício, a cultura do reaproveitamento. A gente está cuidando da natureza e pensando no pessoal que está vindo atrás da gente, que acompanha junto. E olha aí quem está vindo atrás. Antônio, aos 5 anos, já se diz o mais novo produtor do pedaço. Prova de que, como antiga roda d'água, a produção por aqui vai continuar girando. Que história inspiradora, hein, Cris? Muito, Nelson, especialmente para mulheres que sonham em comandar fazendas pelo Brasil.